Olá pessoal, professor Luiz Carlos aqui de Física. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso, falando um pouco de gases perfeitos, tá? Um assunto bem específico, né? E que exige alguns detalhes de fórmula, em especial da Lei Geral dos Gases, da equação de Clapeyron, tá bom? Então, para eu falar de gases perfeitos, eu tenho que falar das variáveis de estado. Então, quais são as três grandezas que conseguem caracterizar o gás, né? Então, são as grandezas pressão, olha lá, pressão, volume e temperatura, certo? Então, quando eu falar das variáveis de estado, quais são as grandezas que podem caracterizar o gás, eu falo dessas três aqui, pressão, volume e temperatura, tá bom? Então, pressão, gente, ela mede a quantidade de choques que há entre as moléculas do gás e as paredes do recipiente. Então, o número de colisões, né? Então, falou em pressão, falou em quantidade de colisões, tá? O senhor tem alguma fórmula específica para achar a pressão? Tem, aqui agora você vai usar aquela famosa fórmula força sobre área, a gente usa lá em hidrostática também, tá bom? Já falou em volume, gente, o gás ideal, ele sempre ocupa toda a capacidade do recipiente. O gás, ele não pode se concentrar mais numa parte do que no outro. Ele ocupa todo o volume do recipiente que eu contém, tá? Então, ocupa toda a capacidade. Se por acaso o gás ficar concentrado mais num lugar do que no outro, aí ele não é ideal e as fórmulas que a gente vai apresentar aqui não valem mais, tá bom? Temperatura, por incrível que pareça, por mais que a questão peça noutra unidade, sempre use na escala absoluta. Então, sempre aqui na escala Kelvin. Lembrando aos amigos que para transformar de Celsius para Kelvin, é só somar com 273, tá? Cuidado com as unidades. A unidade usual de pressão é ATM. É ATM, deixa eu botar aqui direitinho. Mas a unidade internacional é Newton por metro quadrado, também chamado de Pascal. Para transformar de ATM para Pascal, é só multiplicar por 10 elevado a 5. Então tem que ter muita atenção, tá? O volume, a unidade usual é litro, só que a unidade internacional é metro cúbico. Então para transformar, tu tem que dividir por 1000, né? Multiplicar por 10 a menos 3. Tem que ter muita atenção também. Já a unidade de temperatura, a usual é Celsius, mas a internacional é Kelvin. Então para transformar, eu tenho que somar com 273. Então, o primeiro passo é esse, né? Saber o que representa cada grandeza, se existe ou não alguma fórmula básica, né, para transformar uma na outra, e essas transformações que são essenciais. Professor, tem alguma fórmula que relaciona elas? Tem sim, a famosa equação de Clapeyron para os gases ideais, né, para os gases perfeitos. O famoso PV-nRT. Tenha atenção. Veja que nessa formulinha maravilhosa, né, muito famosa, todo mundo conhece, que esse N aqui é a quantidade de mols. Isto é tu pegar a massa do corpo pela massa molar dele. Claro que a questão vai ter que falar qual é o tipo de gás para tu colocar a massa molar. Cada gás tem uma massa molar diferente. Então tem a do hidrogênio, enfim, o nitrogênio e assim por diante. Agora, esse cara aqui é a famosa constante dos gases perfeitos, né? Essa constante costuma-se usar ela como 0,082 se as coisas estiverem em ATM e em litro. Ou mais ou menos 8, arredondando, se tudo tiver no sistema internacional. Resumindo, se a pressão estiver em ATM e o volume em litro, pode usar esse valorzinho aqui. Se a pressão estiver em Newton por metro quadrado e o volume em metro cúbico, você tem que usar esse aqui, que vai ficar tudo em joule, tá bom? Então, o cuidado mais que eu peço para você é esse. Que unidade a questão está tratando? Se trouxer a unidade
usual usa 0,082. Muito comum em química, tá? Mas em física usa-se mais o SI, tá? O Sistema Internacional é mais comum trazer as coisas em Joule. Tenha atenção com isso, tá bom? Eu faço questão, gente, nessa aula, a gente mostrar os gráficos, porque os gráficos dão uma quantidade absurda de questões, muita gente confunde. Então, umas dicas sobre gráfico aqui, ó. Olha que legal. Tem 3 tipos de gráfico, né? Tem o gráfico pressão-temperatura, tem o gráfico volume-temperatura e o famoso gráfico PV. Tá certo? Então, nós temos aqui, ó, esse gráfico aqui é quando a pressão for constante. E pressão constante tem nome, pessoal, chamado isobárica. Olha lá, anota aí, bebê. Já se o gráfico for assim, é a temperatura com a constante. E temperatura constante tem nome sim, é chamado isotérmica. Certo? Veja, ó, pressão, temperatura. Quem é que está faltando? É o volume. Pois se a temperatura estiver em Kelvin, o gráfico do volume constante necessariamente tem que passar pela origem. Olha o gráfico aí, ó. Aí esse aqui é o do volume constante, que aliás também tem nome, é chamado de isométrica. Tem outros nomes, né, como isocórica, isovolumétrica, mas esse aqui é o mais famoso, tá bom? Já se o gráfico for volume e temperatura, ó, esse aqui é uma isométrica, esse aqui é uma isotérmica. Se a temperatura for constante, a pressão constante, se a temperatura for em Kelvin, né, a pressão constante vai passar pela origem, olha lá, tá bom? A isobárica passa pela origem. Agora já esse aqui, ó, esse aqui é pressão constante, esse aqui volume constante. Cuidado, não existe esse gráfico aqui, ó. Professor, é a temperatura constante esse aí. Não, esse gráfico simplesmente ele não existe. Para a temperatura ser constante nesse gráfico, ele tem que ser representado, ó, por uma hipérbole. Isso aqui é que é a temperatura constante. Tenha muito cuidado, tá? É muito famoso, gente, ele apresentasse assim, ó. Eu tenho aqui 2 isotérmicas. A isotérmica A e a isotérmica B, ou isotermas. Qual delas é a mais quente? Qual delas é a mais fria? É muito fácil, é só você se lembrar que quem está mais afastado da origem vai ter a maior temperatura, sempre. A temperatura de A é maior que a de B. Por quê, professor? Porque, de acordo com a fórmula, pressão e volume são inversamente proporcionais. Estão multiplicando. Estão justificando que o gráfico é uma hipérbole, né? Pois é, e se eu analisar um mesmo volume, quem tiver maior pressão tem maior temperatura. Olha na fórmula. Se eu analisar um mesmo volume, quem tiver maior pressão vai ter maior temperatura. É por isso que quem está mais afastado da origem, fatalmente tem maior temperatura na isotérmica. Tá bom? Então, mas é isso. Quando a gente se reencontrar, dando mais dicas sobre esse assunto de termologia, né? Falando mais de termometria, né? Essa continuação aí com termodinâmica. Tá bom? Um abraço, valeu!